seja bem-vindo à segunda parte do nosso programa. O tema de hoje do programa Olhares é a estrutura da pessoa e o crescimento pessoal. Muito obrigado por ter feito chegar até nós as suas perguntas e sugestões. É de encontro àquilo que nos questionou, àquilo que nos propôs, que nós estamos a gravar este tema. Na primeira parte do nosso programa vimos as diferentes zonas em que podemos dizer que o ser humano se encontra estruturado. É uma visão como qualquer outra, embora assente numa tradição de uma visão judaico-cristã e que, na verdade, nos permite ter a noção que o ser humano é essencialmente uma essência humana, mas também uma atividade que o torna cada vez mais pessoa, baseado em escolhas livres. Vimos as diferentes zonas que constituem o ser e a pergunta que muitas vezes se faz é: mas então todas as dimensões do ser têm a mesma importância enquanto realização como pessoa ou têm diferentes importâncias? Na verdade, nós provavelmente não podemos dizer que uma ou outra área do nosso ser tenha mais ou menos importância que a sua vizinha. A verdade é que nós somos feitos para funcionar em unidade e quanto maior a comunhão e a consonância entre as diferentes áreas que nos compõem, melhor, mais felizes seremos, mais íntegros, mais unos e, portanto, mais longe poderemos ir. Quando nós olhamos para cada zona, para responder à sua pergunta sobre a importância que cada uma das áreas tem no tornar-nos pessoas mais maduras e mais felizes, nós podemos dizer que a zona física procura, sobretudo, o bem-estar e, portanto, ela desperta em nós forças que nos ajudam a procurar o que é melhor para nós, o que nos faz sentir bem. Por exemplo, quando temos muito calor, procuramos um local mais fresco, procuramos beber água ou, eventualmente, procuramos um médico porque podemos entender que estamos com febre. Então, esta capacidade que a zona física tem para nos pôr em comunicação, quer com o exterior, com o mundo externo, quer com o mundo interior, estas capacidades chamam-se sentidos. Os sentidos permitem-nos perceber e ler o mundo exterior. E os sentidos têm sempre um valor indicativo. Eles não são absolutamente certos, são indicadores que nos permitem perceber se determinada vivência ou experiência que estamos a ter vai resultar neste ou naquele ato. O corpo está em contacto com o mundo exterior, portanto, é aquilo que nos permite ver, ouvir, sentir, cheirar, e por isso também nos permite estar em contacto com os outros, porque, digamos, é a dimensão visível do nosso ser. Do ponto de vista filosófico, nós podemos dizer que o corpo tem uma missão muito importante também, que é de nos lembrar a nossa limitação. Muitas vezes, na nossa dimensão intelectual, nós podemos correr um orgulho muito grande de pensar que sabemos todas as coisas e dominamos todas as coisas. Mas o corpo está aí para nos mostrar que não, que somos limitados, que vamos sofrendo doenças, que vamos sofrendo, tendo problemas, e que, em todo o caso, no final, experimentamos a morte. E, portanto, é um traço de finitude que está marcado e que é uma missão estruturante que o corpo tem para nós. O corpo tem também uma outra missão que nos ajuda a ser pessoas mais íntegras, mais inteiras, que é a missão de nos lembrar que nós vivemos num mundo, vivemos ligados a um cosmos, vivemos ligados a uma terra. Nós não somos seres angelicais que não têm ligação com o mundo palpável e, portanto, quanto mais aprendermos a caminhar com os pés no chão, mais felizes seremos, mais profundamente humanos seremos. Como disse, quando nós entramos um pouco mais já na observação ou no contacto com a pessoa, passamos a esta esfera chamada esfera afetiva, uma zona mais interna, que é a zona dos estados de alma, dos sentimentos, das emoções, das paixões. Qual é a função que a nossa zona afetiva tem? Algumas perguntas que nos vinham dirigidas sobre estas dimensões da pessoa diziam porquê sentir coisas se sentir muitas vezes atrapalha, se viver paixões muitas vezes nos desvia do nosso rumo
e nos impede até de fazer escolhas. Será um tema que vamos retomar num próximo programa, mas para já gostaria de lhe lembrar que a nossa zona afetiva existe para nos levar à escolha de sensações agradáveis. A nossa zona afetiva tende para aquilo que é agradável e, portanto, a sua missão na estruturação do nosso ser é levar-nos na busca daquilo que nos faz sentir bem do ponto de vista do estado interior. As capacidades da nossa zona afetiva são as emoções ou os sentimentos, depois entraremos em detalhe sobre isso. E eles têm para a nossa zona afetiva exatamente o mesmo valor que os sentidos têm para o nosso corpo. Algumas perguntas que nos chegavam têm a ver com a qualidade dos sentimentos e a qualidade das emoções. Porquê é que eu tenho sentimentos maus ou emoções más? A verdade é que não há sentimentos maus nem emoções más. Há sentimentos mais agradáveis ou menos agradáveis, mas todos eles são bons porque todos eles são úteis. Úteis porquê? Porque nos ajudam a fazer escolhas, porque nos permitem conhecer-nos mais a nós mesmos e porque nos permitem, em seguida, fazer determinadas opções, conhecendo melhor aquilo de que somos feitos. Num programa futuro voltaremos a este tema, uma vez que muitas das perguntas tinham exatamente a ver com esta capacidade afetiva, com esta capacidade emocional. Então, como vimos na primeira parte do programa, uma esfera mais interna, onde se faz, por exemplo, o uso da linguagem, é aquilo que podemos chamar a nossa esfera mental. Claro que é fácil entender que a nossa esfera mental é aquela que orienta o nosso ser na busca da verdade. Nós procuramos o conhecimento, queremos sempre saber, queremos sempre conhecer mais e a nossa zona mental não se satisfaz enquanto não procura conhecer, não encontra o conhecimento da verdade. Qual é a função da nossa zona mental? É precisamente estruturar as nossas escolhas nessa busca da verdade. Não nos deixarmos contentar por meias palavras, por meias explicações, mas deixar-nos sempre impulsionar a ir mais longe, procurando conhecer novas coisas, procurando conhecer novas pessoas, trocando opiniões, fazendo confronto de ideias e, portanto, podendo amadurecer as nossas capacidades, podendo amadurecer a nossa possibilidade de sermos mais nós mesmos e, portanto, mais livres e mais disponíveis também para os outros, podendo também receber deles tudo aquilo que eles têm para nos dar em termos de construção do nosso ser. De resto, esta dimensão da relação com o outro, como disse também já na primeira parte, é uma dimensão que está permanentemente presente, é uma dimensão sem a qual nós não podemos viver. Nós não podemos viver cortados dos outros, a nível físico, a nível afetivo e a nível intelectual também. E, finalmente, podemos dizer, aquela zona mais interna que alguém perguntava, mas então a inteligência da pessoa não determina o que a pessoa é? Na verdade, se pensarmos bem, nós sabemos que não. Muitas vezes nós temos conhecimentos errados, ideias erradas, podemos inclusive ter ideias negativas, ter pensamentos negativos e ainda assim haver uma parte de nós que, por assim dizer, fica preservada na vida. Também podemos dizer que eu posso conversar tudo o que tenho a conversar com determinada pessoa e ainda assim há qualquer coisa dessa pessoa que vai escapar-me e que muitas vezes escapa dela própria. Basta pensar em si mesmo. Quando faz um esforço de introspeção para se conhecer a si mesmo, não tem muitas vezes a sensação que há algo que escapa ao seu próprio conhecimento. Claro, o nosso conhecimento não pode abranger a totalidade da pessoa, então há essa zona mais interna que, como dizia, na linguagem bíblica judaico-cristã, portanto, se chama o coração do ser humano. E esse coração é o lugar das decisões. Alguém me perguntava, mas não é lícito que eu tome decisões baseado na minha inteligência, ou baseado nas minhas emoções, ou baseado no meu sentir físico? Tudo é lícito. São Paulo dizia que tudo te é permitido. Eu posso escolher como eu tomo as minhas decisões. Isso é também uma decisão. Mas nem tudo te convém. Então,
Quando eu tenho que escolher ou decidir, o importante é que eu perceba que essa escolha vai na direção de tornar o meu ser mais uno, mais inteiro, mais íntegro, mais realizado, mais feliz, mais em comunhão com os outros, para que eles próprios recebam também desta vida. É em cada momento que eu escolho a vida ou a morte. É em cada momento que eu escolho poder ser dom ou poder ser traição. E então, em cada instante, esta escolha é uma escolha dirigida, uma escolha clara, para que possamos crescer e ajudar os outros a crescer. Aquilo que deve tomar a dianteira nas decisões é o coração, o eu profundo, a zona mais interna, o cerne do ser, chamemos-lhe como quisermos. Para responder de novo à pergunta que colocavam, eu posso tomar decisões baseado em qualquer das minhas esferas, mas aquela que deve conduzir o meu ser profundamente é a esfera mais interna, porque essa tem a missão de unificar o ser nas escolhas ao longo da vida. E quando este sistema se encontra perturbado, por exemplo, em determinado momento de doença ou de sofrimento afetivo ou de problemas intelectuais, é a escolha que o coração fez que vai permitir-me continuar a ser eu mesmo e que vai manter a minha identidade ao longo do tempo sem a perder nas dificuldades, nas doenças, nas fraquezas. Então, nós vamos propor-lhe toda uma série de programas para continuar a responder às suas questões. Esperamos vê-lo e encontrá-lo aqui no próximo programa. Muito obrigado por ter escolhido estar connosco. Volte sempre.